Quem trouxe a palavra de Deus, abra ela comigo no livro de Atos, capítulo 28. Nós vamos ler o versículo 3, 4, 5 e 6. 4 versículos. Está todo mundo bem? Amém? Amém? Está feliz, irmão? Está aqui? Amém? Glória a Deus. Ah, pastor, eu estou quase feliz. Calma, irmão, você vai sair daqui feliz. Fique tranquilo, Jesus está aqui, tá? Atos 28. Capítulo 28, versículo 3, 4, 5 e 6. Aleluia. Quando você achar, você diga glória a Deus, aleluia. Se quiser, fale em mistério, fique à vontade, irmão, para que a gente saiba o que você achou, amém? Aleluia. Oh, Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom, amém. Levante a sua mão antes de ler, diga: Jesus Cristo se manifestou em carne para destruir as obras do diabo. Pela minha fé, eu tomo posse da minha bênção, do meu milagre, do livramento e da libertação na minha vida e na minha casa. Amém. Glória a Deus. Irmãos, palavras no culto, elas não são palavras, elas são sentenças. Você liga aqui e Jesus liga lá no céu, amém? Glória a Deus, tenha fé, tenha fé. Versículo 3 diz assim: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides ou de videiras, pondo-as no fogo, uma víbora ou uma cobra, fugindo do calor, lhe acometeu ou lhe picou a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida, visto que, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito tempo, vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. Amém? Amém? Nossa, pastor, que palavra, parece uma história né, irmãos? Parece uma história de aventura. Vamos orar e pedir que o Espírito Santo venha falar conosco nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala comigo, fala com a tua igreja, me ajuda a transmitir todo quanto o Senhor, Pai, revelou ao meu coração no secreto. E se o Senhor quiser revelar coisas novas, assim faça, Deus. Essa igreja é tua, a tua palavra está aqui. Todo esse momento, Senhor, nós preparamos para ti, Senhor, os louvores, as orações, o nosso coração, ele foi sendo preparado, Pai, durante o culto para ouvir tua palavra. Não nos deixe distrair agora, Pai, que a gente possa estar focado, com o coração receptivo, para ouvir a tua voz e aquilo que o Senhor tem para falar em nossas vidas. E quando nós saímos daqui, Pai, nós possamos guardar a tua palavra e colocar ela em prática no nosso dia a dia, para que ela produza frutos em nós. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar sobre o que Deus determina, o inferno não elimina. Oh, glória, né? O que Deus determina, o inferno não elimina. Aleluia. Irmãos, a Thaís falou algo hoje, um pouco antes. Ela falou que quarta-feira lá em casa é um dia de guerra. Pastor, por que vocês brigam lá? Não, calma, irmão, a gente não briga não. A gente fica muito focado naquilo que Deus quer fazer no culto. É um dia de muito discernimento para a gente. A gente conversa pouco, lê bastante a Bíblia, fala bastante com Deus e fica procurando entender quais os louvores que Deus quer ouvir, qual é a palavra que Deus quer falar conosco. Irmãos, porque engana alguém que pensa que a gente vem aqui para cantar um louvor para você achar bonito. Não, irmão, a gente vem aqui para adorar a Deus, para Deus tocar na tua vida e transformar a tua vida. Então a gente passa o dia todo ligado para ver o que Deus quer. Se Deus quer que a gente queime, se Deus quer que a gente se humilhe, se Deus quer que a gente pule, fale em mistério. E hoje em específico foi um dia de muito discernimento,
porque nós entendemos, irmãos, que como igreja nós estamos em guerra. Credo, pastor, mas cadê minha arma, né? Irmãos, nós estamos em guerra contra as forças das trevas. A Bíblia diz em Efésios 6, capítulo 6, versículo 12, deixa eu ver se eu acho aqui, aleluia, que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas ela é contra os principados, potestades e dominadores do ar, é contra os demônios. Então, para que possamos entender como guerrear, porque, irmão, não pense que você está aqui só para ser um médico na batalha. Não, Deus te chamou para ser um soldado na batalha. Você vai lutar, você vai vencer, você vai conquistar territórios, você vai mandar Satanás sair. É certo que quando as coisas estiverem difíceis lá, nós vamos nos unir em fé, igual nós fizemos aqui em favor da Emily e também do irmão Luiz, e vamos orar juntos para que Deus dê a vitória para cada um de nós. É por isso que nós somos um corpo, é por isso que a gente tem um grupinho no WhatsApp lá. Precisou de oração, manda ali, ou manda no privado. Na mesma hora, irmão, eu paro tudo que eu estou fazendo, eu me ajoelho no meu quarto e eu oro, irmão, por você, pela tua causa, pela tua família, por aquilo que você está passando, porque eu creio no poder da oração. Eu creio que pelo fato de nós estarmos em guerra, existem demônios que tentam nos afugentar, demônios que tentam nos subjugar, que tentam atrapalhar o propósito de Deus na nossa vida. Porém, a Bíblia diz assim que quando Lúcifer, que é Satanás, ele cai do céu, ele leva com ele a terça parte dos anjos, ou seja, um terço. Quem é bom de matemática vai entender então que para cada demônio pelo menos 2 anjos existem. Nós somos a maioria, irmãos, e além de tudo nós temos o nosso Senhor e Salvador, que deu o Filho unigênito para morrer numa cruz. E a Bíblia diz em Filipenses 2 que Jesus Cristo recebeu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então, irmão, é certo que nós estamos em guerra. É certo que a nossa guerra é contra os principados, contra as potestades, contra os demônios. Mas é certo que nós temos também, irmãos, a certeza da vitória, a certeza que daqui a alguns dias Jesus Cristo virá com poder e glória, e esse céu vai se enrolar como um papel, irmão, e o Senhor vai descer, e nós iremos nos encontrar com Ele nos ares, e seremos transformados. A Bíblia diz assim que será num abrir e piscar de olhos, e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, e nós estaremos com o Senhor, aleluia, participando das bodas do Cordeiro. Oh, meu Deus do céu! Então, por estar em guerra contra as forças das trevas, nós precisamos vigiar, fechar as brechas. Pastor, mas como eu fecho as brechas? O próprio Espírito Santo vai te ajudar, irmão. O próprio Espírito Santo vai te orientar o que você deve fazer. Ele vai chegar no teu ouvido ou no teu coração e dizer: filho, ora um pouquinho, você está precisando orar hoje. E daí você vai olhar para a tua convicção, vai dizer: mas eu estou com tanto sono, acho que eu vou descansar. E daí você vai tentar descansar, o sono vai embora. Daí você vai falar: não, acho que eu tenho que orar mesmo. É assim que Deus faz comigo. Ele não me obriga, mas Ele me convida. Ele não te obriga, mas Ele vai te convidar, irmão. Olha, filho, hoje você precisa ir na minha casa, tem uma palavra para você lá. E você diz: Senhor, mas foi um dia tão corrido hoje, eu acho que eu vou ficar em casa, eu tive que enfrentar tantas coisas hoje. E de repente você vai tomar banho, você sente a presença de Deus lá e fala: não, acho que eu tenho que ir. Ele te convida, Ele te chama, porque Deus tem as respostas para as perguntas que você não encontra a resposta. Então, irmãos, nós precisamos entender que nesta guerra nós não estamos sozinhos. O Senhor, Ele é o nosso general, e Ele nos ensina e nos faz lembrar aquilo que é útil, aquilo que nós precisamos entender. Porque, irmãos, existem momentos que nós fazemos uma oração de baixo para cima,
que é uma oração para exaltar a magnitude do nosso Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Rei dos reis, eu Te amo, e eu me curvo diante de Ti, porque Tu és o meu Deus. Mas tem horas que nós como igreja, e nós somos uma igreja pentecostal, do sangue, do fogo, do reteté, nós precisamos entender que a nossa oração, ela tem que ser de cima para baixo. Como assim, pastor? Satanás, sai. Enfermidade, sai. Em nome de Jesus eu repreendo. A oração de guerra, a oração de autoridade. Eu conversava com alguém essa semana, e um dos motivos para eu estar pregando essa mensagem também foi esta confirmação que Deus me deu. E essa pessoa dizia: pastor, eu sonhei com um demônio, e eu acordei chorando de medo, pastor, o que eu faço? Falei: irmão, isso é batalha espiritual. Se eu te contar o que eu vejo, você se assusta. Porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Existe, eu quero que você entenda, existe uma realidade invisível. Isso não é fábula, isso não é lenda, isso não é invenção. E se você quiser fazer prova disso, comece a pedir a Deus para abrir os teus olhos, que você vai começar a ver coisas que você nem imagina, e nunca imaginou, e nem nos piores filmes de terror você viu. Pastor, mas daí eu vou ficar com medo? Não, daí você vai entender que você é um soldado na peleja, e vai entender que existem armas à tua disposição, para que você combata as forças das trevas. Nós entendemos nessa noite, que nós como servos do Senhor, nós estamos em guerra. E eu quero que você entenda, irmãos, que as situações que vão mal na tua vida, olhe para mim, você não deve guerrear contra o homem, não deve guerrear contra a mulher, porque na verdade são principados que eles acham que são dono de um território, e eles invadem ali, eles ficam ali minando, destruindo, trazendo mal, trazendo desentendimento, trazendo tragédia. Então você não pense que a culpa é do fulano ou do beltrano. Não, nós precisamos nos posicionar, porque nós sabemos da verdade, e Satanás só vai recuar quando a gente dizer assim: ó, eu estou te vendo aí, eu estou te vendo aí, sai. Porque se você não mandar, ele não vai sair. Pastor, eu vou contar a respeito de um livro que eu li há alguns dias. Um homem de Deus muito usado, ele falava que quando ele foi para o ministério, ele foi ungido como pastor, e ele chegou numa cidade, uma igreja muito bonita, muito grande, muito rica, porém a igreja estava vazia, muito vazia. Os crentes não tinham força para orar, não tinham forças para buscar, e o Espírito Santo disse para ele: olha, Kenneth Haidt, faça 30 dias de oração dentro da igreja. E ele começou fazendo, e ele percebeu que quando ele orava, até ele desanimava. Pensa o pastor, irmão, ele começou a orar e estava tão pesado. Sabe quando você vai orar e dá sono, irmão? Sabe quando você vai orar, dói o joelho? Sabe quando você vai orar e dói as costas? Isso daí na verdade não é cansaço, são as forças das trevas tentando impedir você de orar. Sabe quando você vai ler a Bíblia e parece que dá uma vontade de mexer no WhatsApp, dá uma vontade de mexer no celular, ou dá uma vontade de levantar? Você para ler a Bíblia, você tem uma boa ideia: puxa, eu tenho que fazer isso, e você levanta. Na verdade o inimigo não quer que você leia a palavra e não quer que você ore. Isso é evidente. Esse pastor, quando ele começou a orar, ele percebeu que tinha uma oposição. Ele começou a orar: Espírito Santo, me mostra qual é o demônio, qual é o principado e potestade que está agindo aqui, porque eu entendo que existe uma oposição aqui e nós estamos em guerra. Não cale a tua voz quando você sentir a oposição do inimigo contra a tua oração. Pelo contrário, levante a sua voz e ore até que você sinta o ambiente limpo, até que você sinta Satanás recuar. Ore. Quando você vê que as portas estão fechando, continue orando, porque eu quero dizer para você, para que seja construída bases sólidas e bases corretas, o Senhor precisa destruir bases erradas, e para isso vai acontecer um reboliço, vai parecer que você está andando para trás. Não, você está tomando impulso para ir adiante. Entenda isso, é guerra espiritual. Então parece que você veio para a igreja: nossa, abriu a igreja ali pertinho de casa, vou para a igreja. Parece que começou a desandar. Não, irmão,
Deus está desconstruindo bases erradas para construir bases sólidas na palavra, na oração, firmadas nele, que nunca mais vão corroer, que nunca mais vão deteriorar. Bases que vão servir não para construir uma casa, mas para construir um edifício, porque o que Deus vai fazer na tua vida e na tua história vai além das tuas expectativas. Acredite, acredite. Esse pastor começou a orar, começou a buscar a direção do céu. E a história no livro dizia assim, que no 29º dia, um dia antes dele entregar, irmãos, a gente faz propósito de oração, e Deus nunca responde no primeiro e no segundo dia, só no último dia, aos 45 do segundo tempo, porque eu acredito que se Deus responder no primeiro dia, a gente não chega até o fim. Então Ele conhece a gente, Ele fala: não, filho, eu vou responder, mas lá no final, para que você vá perseverante até o fim. E o pastor foi, e quando ele chegou no 29º dia, no último dia da oração, no penúltimo dia da oração, ele falou que deu um sono tão grande que ele deitou no altar e ele dormiu no altar. O pastor dorme no altar, dorme. Ele dormiu. Quando ele dormiu, ele teve uma visão do céu. Ele viu que abriu o teto da igreja e desceu um demônio muito pequenininho assim, bem pequenininho. E o demônio corria nos 4 cantos da igreja assim. E ele era muito rápido, ele olhava, o demônio não tinha uma forma humana, é como se fosse um desenho animado, que corria para lá, corria para cá. E a característica daquele demônio nesse livro que eu estava lendo é que ele falava muito alto. E de repente ele percebeu que o Senhor Jesus entrou na igreja, e mesmo assim o demônio continuou correndo para lá, para cá, para lá e para cá, e falando alto. E Jesus começou a falar com ele, só que ele não estava ouvindo o que Jesus estava falando, porque o demônio estava gritando ao redor. E Jesus dando instruções, e ele com muita dificuldade tentando ouvir, procurando entender o que Jesus estava falando com ele. E ele olhou uma hora para Jesus e interrompeu Jesus. E o pregador contando assim, ele disse: eu falei para Jesus: Senhor, manda esse demônio ficar quieto que eu quero te ouvir. E daí Jesus disse: quem disse que eu tenho que mandar ele sair? É você que tem que mandar ele sair. Porque na tua casa, até para eu entrar, você precisa autorizar, quanto mais para os demônios sair. Se a enfermidade está assolando, a oração tem que ser de cima para baixo. Sai, porque eu estou mandando em nome de Jesus. Não é Jesus, tira a enfermidade, não. Derrama a gota do teu bálsamo santo, mas eu repreendo o espírito de enfermidade. E daí ele entendeu, e na mesma hora ele virou para aquele demônio e falou: sai daqui agora, em nome de Jesus. O demônio virou fumaça e sumiu. O outro culto, a igreja estava cheia. Deus derramou uma unção naquela igreja, e ele é conhecido como um avivalista de destaque na história do avivamento no mundo. Ele tem livros, tem vídeos, tem mensagens poderosas, e ele conta em todos os lugares que ele vai essa experiência que ele teve de autoridade espiritual. Eu estou falando nessa noite de autoridade espiritual, irmão, porque eu quero que você entenda que você pode guerrear as suas guerras também. Você pode mandar Satanás embora também. Você pode profetizar uma vida transformada para a tua família também. Aleluia. Mas a situação está esquisita, pastor. Parece que que nem diz o outro, quanto mais reza, mais assombração aparece, não é? Parece que quanto mais eu me dedico, mais começa a profetizar que vai mudar, irmão. Abra sua boca não para reclamar, mas para dizer: eu profetizo que você está mudado, eu profetizo que você está transformado, eu profetizo essa situação vai melhorar, eu profetizo. Aleluia. E isso não é positividade, não é determinismo, não, é fé. A palavra nos dá direito. Então entenda que tudo que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário é direito nosso, é nossa herança. Olha que interessante, a Bíblia conta que o apóstolo Paulo foi o maior evangelista da história da Bíblia. Inicialmente ele tinha um nome romano, era chamado Saulo, e a Bíblia conta que ele era um teólogo, aprendeu muita coisa, um homem muito inteligente, tinha uma profissão muito terrível. A profissão dele era matar crente. Pensa, tem um grão, vou matar, puf, matei, estou ganhando para matar crente. Pensa, irmão, que terrível. E a Bíblia diz que um dia o Senhor Jesus se encontrou com ele numa experiência extraordinária, e ele, ao invés de proteger a
causa que ele professava, que era matar todos que falassem de Jesus. A partir daquele momento ele se torna um evangelista apaixonado pelo Senhor Jesus e que ia até as últimas consequências para pregar o evangelho. Daí a Bíblia começa a contar a história dele em Atos, fala muitas coisas que aconteceram, só que eu quero me ater só a esse capítulo 28. A Bíblia conta que Paulo, ele tinha sido preso por conta da morte de Eutico. Pensa, a Bíblia conta que Paulo estava pregando numa casa muito alta e tinha um jovem no segundo andar, na janela, e a mensagem de Paulo era muito longa. O jovem dormiu, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Credo, pastor, imagina acontecendo no culto. Meu Deus do céu, que terrível. E aconteceu isso, e a Bíblia conta que na mesma hora Paulo impôs as mãos e o menino ressuscitou. Porém todo mundo ficou amedrontado e começaram a acusar Paulo. Tanto é que Paulo foi passando por vários tribunais. E neste texto em específico, a história conta que Paulo, ele estava em um navio de preso, e eles estavam indo para uma prisão, e no meio da viagem de navio veio uma tempestade e jogou o navio contra algumas pedras, prendeu o navio nas pedras perto de uma ilha. E a Bíblia conta que o navio se partiu em pedaços, porém todos os presos se salvaram, foram nadando até a ilha. O nome dessa ilha é Malta. Chegando em Malta, era uma ilha de bárbaros. Sabe aqueles filmes de bárbaro que a gente tem, aqueles homens barbudo, cheio de, que tem aquele, é bem assim que era, irmão. E Paulo chega lá e ele pensou que o bárbaro, por ter a cara feia, era brabo. Não, eles eram bonzinhos. Eram bonzinhos. Na verdade Deus estava usando aqueles homens para abençoar Paulo. E Paulo chegando na ilha, a Bíblia diz assim que os bárbaros, eles usaram de benevolência com todos os presos e fizeram uma fogueira, porque estava chovendo muito. Fizeram uma fogueira debaixo de um lugar onde não pegava chuva e colocaram eles para se esquentar, porque eles estavam com frio, todo mundo molhado, todo mundo com fome. E eles começaram a cuidar daqueles homens. Pensa, se você ler os capítulos anteriores, você vai perceber que fazia aproximadamente 14 dias que eles não comiam. Pastor, eles aguentavam só bebendo água, estavam só couro e osso, irmão, eram presos. E a Bíblia conta que eles nadaram com muita dificuldade, porque estavam com fome, cansados e viviam presos. E quando eles chegam em Malta, eles fazem a fogueira, e Paulo, com boas intenções, falou: puxa, eu vou ajudar a cuidar desse povo, estou cansado, mas eu vou pegar lenha para pôr no fogo, para não apagar o fogo, para todo mundo se secar, se esquentar e comer alguma coisa. E Paulo vai procurando lenha, e quando ele mete a mão no meio da madeira, a Bíblia conta que uma cobra, uma víbora, é interessante que víbora é uma cobra peçonhenta, é uma picada tchau. Hoje em dia que tem soro antiofídico ainda beleza, mas imagina na época, você acha que tinha um doutor lá de plantão para aplicar um soro antiofídico na veia de Paulo? Da onde? E a Bíblia conta que Paulo colocou a mão para pegar um galho, e ele pegou um galho e jogou no fogo, e a víbora estava dentro do galho. E quando o galho cai no fogo, esquenta, oh meu Deus do céu, esquenta a víbora e ela foge. É interessante que a Bíblia diz que era uma videira, e a videira simboliza o que? Jesus Cristo de Nazaré. Então quando você coloca Jesus na tua vida, Satanás, foge, igual a víbora, fugiu. Então, irmãos, eu quero te dar um conselho: coloque Jesus em tudo que você faz, coloque Jesus em tudo que você realiza, coloque Jesus nos teus negócios, coloque Jesus no teu casamento, coloque Jesus nos teus relacionamentos, coloque Jesus até no teu passeio, mas coloque Jesus, porque quando você coloca Jesus, Satanás vai embora, ele vai embora. Então o Senhor estava nos ensinando uma lição, que nós precisamos entender que a videira, ela simboliza Jesus Cristo na vida do crente. E mesmo que o crente esteja vivendo um momento de guerra, de dificuldade, como Paulo estava vivendo, se ele coloca Jesus ali, o inimigo ele tem que sair. Irmãos, nós precisamos entender que nós temos que orar até Satanás desalojar,
Porque Satanás, ele encontra uma cadeira quentinha, um lugar tranquilo para ele ficar, e ele fica sentado ali, e ele não vai sair enquanto você não orar com intensidade. Nós precisamos orar até ele desalojar, irmãos. Existem demônios que ficam em famílias gerações. Existem maldições que foram lançadas na infância, e até hoje Satanás se apropria disso. Mas eu quero dizer para você que chegou um tempo de nós quebrarmos essas maldições, renegarmos essas palavras, e o Satanás que está tentando afligir a nossa vida será desalojado. É como se Satanás tivesse uma casa que ele acha que é dele, e a gente chegasse agora com a ordem de despejo. Vai embora, chega. Ah, mas eu já estou há 30 anos aqui nessa família, não interessa, vai embora. Ah, mas faz tempo que eu já coloco essa dor nele, essa dor nela, vai embora. Faz tempo que eu coloco essa religiosidade, faz tempo que eu coloco essa rebeldia, faz tempo que eu coloco essa incredulidade, vai embora. Porque a partir de hoje a videira está chegando na minha casa, a videira está chegando na minha vida, a videira está chegando no meu casamento, a videira está chegando nos meus relacionamentos, a videira está chegando nos meus negócios, a videira está entrando e a víbora está saindo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, só que Satanás, ele não sai barato. Quando a víbora vai saindo, ela olhou a mão de Paulo e falou: ah, é você que está me expulsando? E nhaque, grudou na mão dele. E olha que interessante, a Bíblia diz, Júnior, que Paulo, quando ele sentiu que a víbora picou ele levantou o braço e chacoalhou. Imagina a cena, irmão, todo mundo olhando. A Bíblia conta que eram mais de 200 presos, fora os bárbaros da ilha. Eram muitas pessoas que estavam vendo, era uma fogueira gigante. E Paulo chacoalhando a víbora. Ai, a víbora, eu fui picado. Todo mundo olhando, morreu. Tchau, vamos fazer a cova. Foi. Não tinha soro, não tinha médico, não tinha medicamento. Quem era picado por uma víbora estava morto, irmão. Estava morto. É por isso que todo mundo fugia, e quando via matava. E daí Paulo é picado pela víbora, a turma começa a contar. Não tinha relógio. Vamos fazer que tinha relógio. Eles olharam no celular, puxa, é 2 horas da tarde, vou marcar o despertador para 2h30 aqui. Acho que não passa de 2h30. Você está entendendo? Quando Satanás te afligiu, alguém até contou o tempo, dizendo: eu só vou observar para ver a hora que vai acabar tudo. Quando Satanás atingiu os teus filhos, a tua família, teu casamento, há quem contasse as horas para dizer: quero ver até quando eles vão junto, quero ver até quando ela vai ter fé, quero ver até quando ele vai perseverar na oração, quero ver até quando. E você lutando com Satanás grudado no braço, e na oração e no jejum tentando repreender, e ele grudado ali, resistindo e injetando o veneno na tua vida, e você lutando, dizendo: não, eu não aceito, eu não aceito essa situação nos meus negócios, eu não aceito essa situação na minha saúde, eu não aceito essa situação no meu casamento, na minha vida financeira, eu não aceito essa situação no meu ministério, eu não aceito. E todo mundo olhando, dizendo: ele está cansando, ele já não está aguentando mais lutar. Ah, meu Deus do céu. Não desista, continue lutando. Não desista, continue orando. Não desista, continue jejuando em favor dessa pessoa, em favor dessa causa. Não desista. Paulo, ele foi lutando, e de repente ele tem uma ideia. Eu estou conjecturando aqui, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que foi a única forma que ele conseguiu se desvencilhar da víbora. Ele começou a sacudir, ela não largava. Sabe o que ele fez? Ele pegou pelo meio dela, com a outra mão. Porque no desespero você esquece que tem 2 mãos para lutar, 2 mãos para levantar, 2 joelhos para dobrar. A gente no desespero esquece de orar, esquece de jejuar.
A gente no desespero esquece de professar a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que você tem muitas armas e elas estão todas em ti. Então comece a usar a sua fé, comece a usar a tua intercessão, comece a usar a palavra de Deus, comece a usar aquilo que Deus tem na tua vida, na tua história, para mudar essa situação, para quebrar as maldições, para desalojar Satanás. Aleluia, aleluia. E ele pega a víbora para o meio, irmão, e ele puxa. Quando puxa dói, mas para de injetar veneno. E sabe o que ele faz com a víbora, Beth? Ele pega a víbora que fugiu do fogo e joga no fogo para morrer queimada. Porque Deus, ele não vai derrotar os demônios apenas, ele vai destruir os demônios. É por isso que eu entendo que a libertação, ela não consiste, irmão, em você expulsar Satanás, mas a libertação, ela consiste em expulsar e conquistar, reconquistar o território. Está entendendo? É para que ele não volte nunca mais. A enfermidade assolava, vai embora e não volta mais. A maldição assolava, vai embora e não volta mais. Ah, era o casamento que estava com problema, nunca mais vai ter problema. Ah, era o filho que estava desviado, ele vai voltar e nunca mais vai desanimar, nunca mais vai desviar. Era um ministério que estava meio assim, não, a partir de agora você vai caminhar com fé, vai caminhar com graça e nunca mais vai retroceder. Aleluia. Joga a víbora no fogo, irmão. Oh Deus, Deus vai colocar os demônios. Levante a sua mão. Eu recebi algo de Deus. Eu falei enquanto eu orava que Deus iria dar coisas. Eu recebi algo de Deus. Enquanto você estiver guerreando, você vai ter a capacidade de pegar os demônios que te afugentavam. Deus vai colocar os demônios na tua mão e vai colocar a fogueira diante de ti para você jogar eles no fogo. Ah, se outrora Satanás te subjugava, se outrora Satanás te amedrontava, eu quero dizer que hoje a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo coloca esses demônios na palma das tuas mãos e te dá autoridade para lançar eles no fogo, para que nunca mais eles te afugentem, nunca mais eles te subjuguem, nunca mais eles te aflijam. Chega, a víbora foi parar na mão de Paulo. Aquilo que era veneno, aquilo que era para destruir. Sabe por que isso acontece, irmão? Porque o que Deus determina, a terra e o inferno não elimina. Porque o que Deus determina, mesmo que a víbora seja venenosa, mesmo que a víbora seja mortífera, o céu está determinando vida, o céu está determinando libertação, o céu está determinando um novo tempo. Eis que está chegando um novo tempo, um novo tempo. Jogou a víbora no fogo. E há quem diga, e agora? Jogou a víbora no fogo, olhou, estava com a marca dos dentes da víbora aqui. Paulo senta na frente do fogo e vai se esquentar. E todo mundo olhando assustado. Parecia que Paulo estava com coronavírus, ninguém queria chegar perto. Não chega perto, foi picado pela víbora. E ele bem tranquilo, quem sabe assando marshmallow na beira do fogo, comendo, se alegrando ali. E começam a contar o tempo. Passa 15 minutos, o homem está bom. Passa meia hora, ele está bom. Chega a noite, ele está bom. E olha que interessante. Aleluia. E os homens que viram esperavam que ia inchar. Ó, a Bíblia, versículo 6. Ou que ele ia cair morto de repente. Mas eles, tendo esperado muito tempo e não vendo nenhum incômodo que lhe sobrevinha, mudaram o seu parecer, mudaram a sua opinião. Opa, acho que não vai morrer não. Eu estava pensando que ia morrer, mas acho que esse homem não vai morrer não. Eu quero dizer para você que as mesmas pessoas que acharam que era o teu fim, terão que reconhecer que Deus é Deus de livramento na tua vida, e que tem mudado a tua história, e vão dizer, eu acho que não era o fim não, eu me enganei, eu me equivoquei, eu acho que vai além, eu acho que vai continuar. Aleluia. Oh, aleluia. Eu já vou encerrar. Olha que interessante, passou o dia, e daí todo mundo começa a olhar Paulo como se ele fosse um Deus.
Ele diz: gente, eu não sou Deus nenhum, eu sou filho do Deus Altíssimo, sou um homem. E tinha um homem chamado Públio. Esse homem era um dos mais ricos daquela ilha, um homem que tinha posses, que tinha influência. Ele era um nobre. E esse homem ficou tão admirado com Paulo e falou: eu vou convidar esse homem para ficar lá em casa. Paulo, agora você não vai ficar na fogueira aí tomando chuva, vem aqui, você vai posar lá em casa, 3 dias, 3 noites, você vai ficar lá. Imagina só, ele chegou ali como preso, quem sabe acorrentado, 14 dias sem comer, passando frio, passando fome, vindo de um naufrágio, foi picado por uma cobra, e de repente parece que a vida dele começa a mudar. Só que em nenhum momento eu vejo Paulo murmurando, eu vejo Paulo reclamando, eu vejo Paulo se lamentando. Pelo contrário, ele continua perseverante na fé que ele tem em Cristo Jesus, porque ele sabe de onde o Senhor tinha tirado ele, e ele sabe que ele estava ali por um propósito de Deus. E eu quero que você entenda que tem coisas difíceis que nós teremos que enfrentar, e ninguém vai poder nos salvar disso, mas nós vamos enfrentar e vamos vencer, vamos enfrentar e vamos romper, porque nós temos o discernimento de que em todas as batalhas Deus nos faz mais que vencedores, mais que vencedores. Então eu começo a entender que o livramento de Deus na vida de Paulo não foi só para livrar a vida dele, mas foi para abrir portas. O livramento de Deus, ele vai abrir portas na sua vida. Paulo, ele recebe um livramento, e alguém que estava observando. Todas as vezes que Deus fazer um milagre na tua vida, irmão, terão pessoas que você nem conhece, que verão e estarão observando, e a fé delas vai ser edificada por causa do milagre na tua vida. Quando Deus fazer algo sobrenatural na tua vida, as pessoas irão observar, mesmo que não conversem com você, mesmo que não te conheçam, mesmo que você não tenha contato, elas reconhecerão que você é um servo de Deus, e que Deus está na tua casa, na tua família, e está guerreando as guerras contigo. Eu quero que você entenda que quando Deus toca você, Ele não toca só você, Ele toca uma geração, Ele toca a tua família, Ele toca a tua posteridade, Ele toca pessoas que vão conhecer a tua história. Talvez daqui a alguns anos você não esteja lá para contar a história, mas eu estarei lá dizendo: ó, o Senhor fez isso na vida daquela pessoa, o Senhor fez aquilo, e o teu testemunho vai longe. Não é assim que a Bíblia se propaga? Coisas que aconteceram há 2000 anos atrás, ainda hoje nós estamos falando, ainda hoje nós estamos testificando, ainda hoje serve para aumentar a fé de irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, viva e eficaz. E as vitórias que nós vencemos, nós não vencemos por um momento, mas nós vencemos definitivamente. Aquilo que eu falava a respeito de Jesus Cristo, o Jesus Cristo, ele não veio à terra pronto, ele precisou aprender a andar, ele precisou aprender a gatinhar, ele aprendeu comendo papinha, depois aprendeu a falar, foi crescendo, com 30 anos ele estava pronto. E há quem diga que o Senhor Jesus não venceu Satanás imediatamente, não venceu, mas ele venceu definitivamente. Definitivamente. Deus vai te dar autoridade. Coloque-se em pé. Talvez você não vença imediatamente, mas não desanima, irmão. Você vencerá definitivamente. Definitivamente. Eu quero dizer que os demônios que assolam a tua geração não assolarão a geração dos teus filhos, dos teus netos, porque Deus está colocando você para remir a terra. As lutas que você está vencendo, os demônios que você está vencendo, não assolarão os teus filhos. Se você tem vivido um momento de dificuldade na área financeira, eu profetizo, levante as mãos, que a tua posteridade será próspera. As lutas que você tem enfrentado é como se você estivesse andando para frente em territórios que ainda ninguém andou, e os teus filhos serão prósperos. Talvez você esteja vivendo luta nos seus relacionamentos. Eu profetizo que os teus filhos não padecerão divórcio, não padecerão adultério, não padecerão nenhum tipo de dano no casamento, nos seus relacionamentos. Talvez você esteja sofrendo na área da saúde. Eu quero profetizar que os teus filhos serão saudáveis, os teus netos serão conhecidos como pessoas que se destacam. Eu profetizo que você está remindo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar.